Olá, queridos alunos da turma de Pedagogia. Vamos dar início a mais uma aula e hoje nós iremos abordar as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são elementos importantíssimos na hora da produção de um texto, na hora de se produzir um texto. São elementos que não podem faltar. Vamos conhecer então agora as figuras de linguagem e nós iremos começar com a metáfora, certo? A metáfora é uma relação de semelhança entre a palavra e o que ela representa. Exemplo, século das luzes. Então, século das luzes é uma metáfora que está sendo utilizada para falar sobre o iluminismo, que foi o movimento do século XVIII, aquele movimento intelectual que valorizou a razão. Então, este é um exemplo de metáfora, século das luzes. Um livro bastante recheado de metáfora, que todos nós conhecemos, é a Bíblia, ok? Vamos adiante, vamos agora trazer outra figura de linguagem, que é a comparação. A comparação, contudo, é uma metáfora, certo? Mas o que diferencia uma da outra é o uso de conectivo, que deixa essa relação comparativa bem explícita. Exemplo, o século é como a luz. Então, no caso, nessa frase aí eu usei o conectivo como, diferente da outra frase que eu utilizei, o século das luzes, que não tinha nenhum conectivo, então nós chamamos de metáfora. Quando existe a presença de um conectivo, nós chamamos de comparação. A figura de linguagem como comparação. Vamos agora trazer esta outra figura de linguagem, que é a antonomásia. É a substituição de uma palavra por alguma que se refere a uma característica particular dela, permitindo a sua identificação com facilidade. Um exemplo, o Filho de Deus. Então, quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo, não é? Terra da Garoa. Quem é que é conhecida como a Terra da Garoa? A cidade, o estado de São Paulo. Cidade maravilhosa. Quem é que é conhecida com esse termo? Rio de Janeiro. Então, antonomásia é esta figura de linguagem que vai utilizar uma palavra para se referir a uma característica particular daquela coisa, daquele objeto, daquele lugar. Figura de linguagem conhecida como personificação ou prosopopeia. É aquela figura de linguagem que dá características de pessoas para elementos não humanos ou objetos. Por exemplo, árvores se abraçam. Então, abraçar é uma ação tipicamente humana. Contudo, no texto está dizendo que as árvores se abraçam. Então, qual é o significado disso? É que existem muitas árvores próximas, né? Juntas. Então, o autor utilizou essa figura de linguagem para dizer que tinha muitas árvores próximas. Então, ele falou, as árvores se abraçam. Catacrese é aquela figura de linguagem que você vai nomear uma coisa que ainda não tem um nome específico dentro da nossa língua. Por exemplo, o pé da mesa, o dente de alho, a cabeça de alho, o dente do pente, certo? Então, essas coisas, esses objetos, ainda não tem um nome específico e aí eu utilizo uma outra palavra já existente na minha língua, na língua portuguesa. Sinestesia, o nome já está dizendo, né? Se refere aos sentidos. Então, é quando sentidos diferentes atuam ao mesmo tempo, dentro de um mesmo contexto. Exemplo, despertar a um grito áspero. Vira de perto a realidade. Então, esse é um trecho do livro Vidas Secas,
de Graciliano Ramos. Então, grito, quando eu falo grito, está se referindo a qual sentido da pessoa humana? Então, grito está se referindo à audição. É através da audição que eu escuto o grito. Então, despertara um grito áspero. No caso, áspero, qual é o sentido que vai determinar se uma coisa é áspera, macia, o que é? Então, faz referência ao tato. Então, a sinestesia é isso, é quando eu vou utilizar os sentidos, né? Palavras que sugerem os sentidos da pessoa humana. Onomatopeia é um processo para formar palavras que tentam produzir determinados sons, pode ser sons de animais, de objetos, exemplo, né? O miau do gato, o au-au do cachorro, o bumbum do tambor. Então, essas palavras são conhecidas como figuras de linguagem chamadas onomatopeia. A metonímia é o uso de uma palavra para representar algo muito próximo a ele. Acontece, por exemplo, quando o nome de uma marca representa o produto, ou quando a causa se refere ao efeito, ou quando uma parte substitui o conjunto pelo todo. Um exemplo, adoro beber Coca-Cola. Então, no caso, eu substituí o produto pela marca, porque o produto é um refrigerante, mas eu utilizei a marca que é Coca-Cola. Outro exemplo, tomei um Nescau. Da mesma forma, então eu utilizei a marca representando o produto. Comprei um Cézanne. O que é um Cézanne, né? Então, em vez de eu dizer que comprei uma obra tal do pintor Cézanne, então eu já troquei a obra pelo autor, que no caso foi o nome Cézanne. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Então, nesse caso aí, eu utilizei pernas para representar o quê? Pessoas, aquelas que estão, coisas que estão mais próximas a mim. Então, quando eu falo que no bonde está cheio de pernas brancas, pretas, amarelas, então eu estou me referindo a pessoas, né, de várias raças. A figura de linguagem conhecida por paradoxo. O nome também já está dizendo, cria uma mensagem que parece absurda, pois relaciona características opostas de maneira simultânea. Exemplo, os tempos mudavam no devagar depressa dos tempos. É um trecho de Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. Então, vocês viram aí o uso de palavras com sentidos opostos, né? Que faz um paradoxo. Os tempos mudavam no devagar, depressa dos tempos. Ironia, o nome já está dizendo. Então, quando há um contraste entre o que está escrito e o que está falado e a mensagem que o interlocutor quer transmitir. Por exemplo, ele correu tão rápido como uma tartaruga. Então, isso é uma figura de linguagem conhecida por ironia, porque está ironizando, né? Como é que a pessoa pode correr tão rápido como uma tartaruga? Antítese. Antítese também, o nome já está sugerindo os contrastes, né? Que dá ideias contrárias, contraditórias. Exemplo, o ódio e o amor andam de mãos dadas. Então, são relações de contraste dentro de um mesmo período, dentro de uma mesma frase. O eufemismo é aquela figura de linguagem que transforma uma notícia desagradável em algo mais suave. Ela é muito utilizada quando a gente vai dar a notícia de que uma pessoa desencarnou, de que uma pessoa morreu. Um exemplo, ele não está mais entre nós, ou seja, ele faleceu.
Mas para eu usar uma frase mais suave, menos desagradável, eu usei essa figura de linguagem conhecida por eufemismo. Gradação é uma transformação gradual de forma crescente ou decrescente. Exemplo: em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então é uma gradação que vai acontecendo nesta frase. Vejam só: em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então essa gradação, ela pode acontecer de forma crescente ou forma decrescente nos períodos, nas frases, nos textos. Hipérbole é relacionado com o exagero. Por exemplo, quando eu digo estou morrendo de frio, eu estou morrendo de fome, então eu estou usando uma hipérbole, essa figura de linguagem conhecida pelo seu exagero. Mais uma figura de linguagem é o pleonasmo, que são figuras de linguagem que nós utilizamos por demais no nosso cotidiano, na nossa vida coloquial. É quando uma ideia implícita em outra palavra é repetida para reforçá-la. Exemplo: vamos fugir para outro lugar. Então, se você vai fugir, logicamente você vai para outro lugar. Nós utilizamos muito. Vou descer para baixo, vou subir para cima, vou sair para fora. Então, isso são exemplos de pleonasmo. Anáfora é a repetição regular de uma palavra. Exemplo: se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vieniense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. E agora, José? Então, aí nós vimos a repetição de um termo, né, que no caso foi se, a palavra se, que vai se repetindo várias vezes no mesmo período. Então, isso é um exemplo de anáfora. Então, meus queridos alunos, essa foi só algumas figuras de linguagem que eu trouxe para vocês, mas existem outras. E as figuras de linguagem, como eu falei para vocês, são elementos que enriquecem os nossos textos. Então, elas são muito utilizadas mesmo pelos escritores, pelos poetas, pelos romancistas, para enriquecer o texto, para enriquecer os seus livros, as suas poesias. Então, é essa sugestão que eu dou para vocês. Quando forem produzir um texto, utilizem demais, por demais, esses recursos que são as figuras de linguagem. Nós ficamos por aqui e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre produção textual e leitura.